Pois bem, coleguinhas, vamos dar continuidade agora com nossa aula, não é? Nossa segunda aula de geografia, ainda falando da Argentina, da região do Grande Chaco argentino, fazendo fronteira com o Paraguai. O Grande Chaco é uma vasta planície composta por pântanos e salinas, onde no passado existiam grandes lagos, podendo dividir a região em duas grandes características ambientais completamente diferentes. Então, na Argentina eu tenho o Chaco extremamente úmido, voltado para a porção atlântica, que em virtude da maior umidade apresenta uma vegetação de floresta tropical, que essa floresta tropical ela é densa lá de fora, é heterogênea e perene, né? Conjuga o Chaco paraguaio com o Chaco do Pantanal brasileiro, formando uma variedade de santuário de águas onde a fauna é deslumbrante e diversificada. Você tem uma fauna muito intensa naquela região, principalmente próximo ao Chaco paraguaio, em divisa com o Brasil. Que Chaco paraguaio? O Chaco do Pantanal, em divisa com o Brasil. Você tem uma quantidade de animais, não é, que favorece aquela região ali. Já o Chaco seco, não é, nas áreas próximas à Cordilheira dos Andes, onde tem a menor umidade e vegetação, não é, predomina uma vegetação muito parecida com a da savana africana, com árvores de troncos e galhos retorcidos, casca grossa, folhas jaquíticas e presença de gramíneas, ao qual essa região vai ter uma escassez de chuva muito intensa, justamente por conta do terreno montanhoso que se faz naquela região ali. Apesar da natureza rude, o Grande Chaco são realizadas diversas atividades agropecuárias, como o plantio de feijão, arroz, soja, algodão e a criação bovina, além do extrativismo do quebracho, que é uma erva mate que se faz tradicional na bebida argentina consumida todos os dias por praticantes da população do chamate. Eles tomam essa bebida em chimarrões, e aí é chamada de quebracho essa erva, uma erva mate que eles utilizam. Falei da Mesopotâmia, não é? Que vocês conhecem, a região entre rios ali nos Tigres e Eufrates, né? na região do Oriente Médio, né? Existe também a Mesopotâmia argentina também, né? Guardadas as devidas proporções com relação aos Tigres e Eufrates, essa região da Mesopotâmia argentina está situada no oriente do Grande Chaco, entre os principais rios da Argentina, do Paraná e do Uruguai, né, que formam a Bacia Platina, né, que juntamente com o Uruguai forma o Rio do Prata, que eu falei para vocês. E, consequentemente, a gente tem a Bacia Platina, qual desemboca ambos o delta de 14 mil quilômetros quadrados da costa atlântica. Para você ter ideia, eu tive a oportunidade de, quando eu fui na Argentina, eu desembarquei no aeroporto lá em Buenos Aires, que esse aeroporto fica em frente a uma margem do Rio do Prata. Para você ter ideia, de uma margem a outra, a grandeza desse rio é tão imensa, que você de avião tira 30 minutos para chegar de uma margem a outra. Então, é muita quantidade de água que existe nesse rio, né? Parece um verdadeiro oceano na frente do aeroporto. Inclusive, quando eu cheguei lá, eu olhei e disse, não, isso aqui é o mar. Que mar é esse? Não, a pessoa disse, não, aqui é o Rio do Prata, né? De uma extensão imensa, aquele rio ali, né? Ou seja, tem 14 mil quilômetros quadrados, é muito extenso esse rio do Prata, que corta a região argentina, formando assim a Bacia Platina. E aí essa região é chamada de Mesopotâmia da América do Sul. Devido à fertilidade natural do solo, a Mesopotâmia argentina contém uma diversificada agricultura, na qual se destacam o algodão, o milho e a erva mate, na região do delta, que é justamente na região que encontra-se com o mar. A cultura de exploração de frutas cítricas e arroz
também é de grande importância naquela região, que exporta tanto para a Europa, Estados Unidos e Brasil. É uma monocultura para exportação, ou seja, uma agricultura de plantation. Na região também, uma das maiores criações de aves do país, além da pecuária bovina. A pecuária bovina na Argentina também é muito intensa, existe uma pecuária intensiva lá, onde o gado é criado confinado, se alimentando e acompanhando por profissionais altamente gabaritados, para que esse animal ele crie uma capa de gordura muito intensa, principalmente na picanha, porque o argentino adora carne, e a picanha argentina, gente, é uma das melhores do mundo, justamente por conta dessa capa de picanha e a maciez que a carne tem. Então existe uma criação de gado intensiva, o gado é criado confinado, se alimentando em pé, sem deitar, desde o momento que ele nasce até o momento que ele vai para o abate, não é? Onde você não vai ter uma carne rígida, não é? E vai ser uma carne macia, excelente para o consumo, que ela vai desmanchar na sua boca, não é? No momento que você vai comer. E aí você tem pessoas aplicando anabolizantes no animal, para que ele crie mais gordura, e sempre se alimentando com uma comida bem balanceada. Falar agora dos pampas argentinos, né? São conhecidos no mundo inteiro. Trata-se de uma vasta planície recoberta de vegetação campestre, ou seja, apenas por gramínea, em formato de semicírculos, ocupam amplamente a porção central da Argentina e a área do Rio do Prata. Nos pampas se encontram as principais províncias da cidade argentina, como Rosário, Bahia Blanca, Santa Fé, Buenos Aires, que é a capital do país. Então essas áreas são compostas basicamente pelos pampas argentinos. O clima da região é o temperado, que apresenta as 4 estações do bem definido o ano todo: outono, verão, inverno e primavera. O solo tem uma coloração escura devido à grande riqueza de minerais, já que aquela área é uma área extremamente vulcânica, e aí consequentemente você tem um solo basáltico rico em nutrientes, e apresentando uma grande fertilidade, que é de grande importância para a economia da região, porque acaba desenvolvendo o sistema agrícola nas regiões dos pampas, que ocupa 50% da área agricultável, e onde eu tenho também um grande rebanho de ovelha, no país, e de rebanho bovino, que bovino ocupa 66% do que se diz respeito à produção de carne na Argentina. A carne, além de ser consumida dentro do país, é exportada também para os Estados Unidos e para a Europa. Uma curiosidade é que na região da Argentina foram encontrados também os maiores fósseis de dinossauro do mundo, E aí, o fóssil de dinossauro chega a 85 metros de altura. Pensa num dinossauro grande, que era o Brachiosauro, A gente tinha ali, naquela região, o surgimento desse animal, desse fóssil animal, naquela região da Argentina. Vamos falar agora um pouco sobre a sociedade e a indústria argentina. A Argentina é um país altamente urbanizado. Mais de 90% da população vive na cidade, onde goza de um padrão de vida excelente, desenvolvimento social muito bom. E é justamente por conta desse processo cultural que eu falei para vocês, das pessoas gostarem muito de ler. As bibliotecas sempre lotadas de pessoas que passam o tempo todo lendo. Tem uma expectativa de vida altíssima, bem acima da média dos países sul-americanos, que é de 74 anos a expectativa de vida. A taxa de vida média de mortalidade infantil aí é um pouco alto, É de 13,4 de 1.000 nascidos, Cada 1.000 nascidos você tem 3,4%. A cada 1.000 crianças nascidas morre isso aí. Então é um pouco alta, porque existe também uma região tanto quanto pobre na Argentina, ao qual você tem essa taxa de natimortos, O IDH é elevado, 0,827, bem maior do que o IDH do Brasil, Isso foi medido em 2016, porque lá se tem um investimento muito alto na educação, a segurança também é excelente,
né? E a saúde também é muito boa. O crescimento médio da população é de 1,031%, o que é muito bom, né? E aí, consequentemente, você tem o controle da taxa de natalidade em relação a isso aí. A maioria da população argentina é composta por brancos e pardos, né? Cuja imigração de italianos e espanhóis acabou influenciando a esse processo, né? Além dos alemães também, que se deu à população majoritariamente branca. É muito difícil você encontrar um negro na Argentina. Quando você encontra, geralmente boa parte é turista, né? Mas é porque teve esse processo, né, que acabou alimentando boa parte da população argentina por brancos, né? Com a elevada taxa de industrialização, a Argentina apresenta forte comercialização dessa atividade numa vasta área que compreende a região metropolitana de Buenos Aires, onde são encontrados vários ramos metalúrgico, petroquímico, siderúrgico, mecânico, alimentício, naval e têxtil, né? Que se amplia na cidade de Santa Fé, Rosário Central e Córdoba, localizado no nordeste da capital. Então, a indústria ela é muito forte, né? Principalmente a indústria de base, a indústria de jazidas de petróleo, jazidas de gás, né? Oleodutos, gasodutos, refinaria de petróleo, urânio, beneficiamento de urânio. Isso aí, a siderúrgica e a metalúrgica são indústrias de base, né, que era muito forte na Argentina, que fornece matéria-prima para as outras indústrias. Se você tem uma indústria de base, né, muito forte em seu país, consequentemente você vai ter um desenvolvimento nos outros setores industriais também. Porque a indústria de base é aquela que fornece matéria-prima para o desenvolvimento industrial. Então, eu tendo uma forte indústria de base, automaticamente eu vou ter as outras indústrias que dependem de base para o desenvolvimento e a produção é excelente. Então, a indústria de base ela é o principal setor industrial argentino que favorece as outras indústrias. Vamos falar agora do México, né? O espaço geográfico do México. O México, gente, tem uma região insular, né? Ou seja, uma região que está localizado a um continente e cercado por oceanos e mares. O México é cercado pelo Golfo da Califórnia, Golfo do México, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, né? E aí, consequentemente, você tem uma região insular. O México, onde se desenvolveu a grande civilização asteca, né? Como vocês sabem, o terceiro país em área territorial da América Latina, perde apenas para a Argentina e para o Brasil, com seus 1.964.380 km², uma extensão são resultado do passado histórico de perdas, uma vez que parte significativa do território foi transferido para os Estados Unidos ao longo do século XIX, né? E aí, consequentemente, os Estados Unidos ocupou uma área do México com grandes conflitos que ocorreram naquela região ali durante o século XIX. Né? Estimulados pelo governo estadunidense, centenas de colônias fundaram povoados no território mexicano, criando posteriormente o Texas. O Texas, inclusive, já foi do México por um grande período de tempo, né? Passado o tempo, criaram a República Independente e passaram a defender suas anexações aos Estados Unidos. Sabia-se a existência do petróleo na região, por isso o Congresso norte-americano aprovou a incorporação do Texas aos Estados Unidos em 1845. O México então entrou em guerra contra os Estados Unidos para defender a sua nova bandeira. Né? Então, tiveram vários conflitos entre Estados Unidos e México justamente por conta de territorialidade e por conta dessa grande produtividade de petróleo que existia na região do Texas, que na realidade até hoje tem um grande reservatório de reserva de petróleo naquela região ali do Texas ali. Mas o petróleo, na verdade, ele foi descoberto nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, e posteriormente se espalhou pelo mundo. O petróleo ele jorrava do chão assim,
né, como se fosse um olho d'água. E as pessoas inicialmente começaram a utilizar o petróleo como anti-inflamatório de ferimentos. Colocavam ferimentos, levavam um corte e colocavam petróleo em cima. E dava resultado, porque o petróleo é um composto orgânico, né? Então, ele acelerava o processo de cicatrização dos cortes que as pessoas levavam, os ferimentos que as pessoas sofriam. Então, inicialmente o petróleo foi utilizado e posteriormente para a utilização de combustível, né, que foi substituído para e as cidades antigamente eram iluminadas com óleo de baleia. E aí, consequentemente, começaram a substituir o óleo de baleia pelo petróleo para a iluminação das cidades naquelas regiões dos Estados Unidos. Que aí a evolução do petróleo se deu, né, como a gente conhece hoje, e aí, consequentemente, o petróleo hoje é o ouro negro, né, é o que movimenta o mundo, que infelizmente ele vai se acabar. Né? Futuramente esse petróleo vai se acabar, e aí vai ser um grande pandemônio a vida das pessoas do mundo afora. Não é? O espaço natural do México. O México é uma região insular, como já falei para vocês. Teve muitas perdas durante seu processo de colonização. Né? Apresenta uma grande diversidade ambiental em virtude da sua posição geográfica. O Mar do Caribe ao leste, o Pacífico ao oeste. Né? Das diferenças em altitude e produzido clima variado. Em virtude disso, podemos dividir o espaço natural mexicano em 3 grandes porções. A costa oriental, chamada de meseta, né? Que na realidade é um planalto, né? É um planalto, que no planalto você tem as chapadas, que é justamente onde eu tenho essa meseta. E a costa ocidental, ok? Então, a costa oriental constitui a área do Golfo do México até a Península de Yucatán. A Península de Yucatán é onde se teve a teoria que caiu um meteoro, né, no período Jurássico, que destruiu os dinossauros, né, dando fim a esse período Jurássico, na Península de Yucatán. Nesta região, as vastas planícies penetradas pela água calientes do Golfo do México, atingidas por vários ventos vindos do Atlântico, e o clima tropical úmido, cujas chuvas são abundantes. No clima tropical úmido, você tem as 2 estações do ano bem definidas. Verão, né, durante 9 meses, e inverno, durante 3 meses. Porém, nesse inverno, as chuvas são abundantes. E existem chuvas periódicas durante o ano também. Né? Na Península do Yucatán, um cenário paradisíaco, com mansões balneários construídos sobre uma planície encaixada entre seus planaltos e calcários. O verde do Mar das Antilhas, sua vegetação de floresta tropical, atinge grandes segredos da civilização maia, pois foi nessa região que ela floresceu e evoluiu e declinou. Né? Então, a Península do Yucatán, os maias surgiram, evoluíram e desapareceram também naquela região. Entre o fim do verão e início do outono no hemisfério norte, no mês de setembro, quando as águas do Caribe são aquecidas, é comum o surgimento de furacões nessas áreas. Né? Então, é chamadas áreas furacões tropicais que ocorrem nessas regiões aí, que não é normal ocorrer furacões, mas no México ocorrem furacões nessas áreas. Já na região onde eu tenho as mesetas ou planalto mexicano, localiza-se a porção central do território mexicano. Essa região é circulada por 2 cadeias montanhosas paralelas às linhas das costas, denominadas de Serra do Madre Ocidental, ou Serra do Mar Ocidental. E ao oeste, a Serra Madre Oriental. Ambas são prolongamentos das cordilheiras e montanhas rochosas dos Estados Unidos. Né? Ao sul da meseta, há um parque vulcânico que as altitudes são muito elevadas. Né?
ocorrência de vulcões ativos e frequentes ao longo do alinhamento do Golfo do México no Oceano Pacífico. Então, essa área também compõe a área que diz respeito ao cinturão de fogo, né? Então, eu tenho essa região aí que está sujeita a furacões, já que é uma região próxima ao encontro de placas tectônicas. Na costa ocidental, banhada pelo Oceano Pacífico, a costa ocidental apresenta um relevo apenas de planície. Em alguns trechos, desaparecem em virtude das altas montanhas, né, que chegam até a água do mar. Essa porção do território mexicano, próxima à paisagem da corrente marinha fria da Califórnia, apresenta um clima árido, sobretudo na Baixa Califórnia, região da península de mesmo nome, que abriga uma grande parte do deserto do Sonora, que é um deserto extremamente quente, né? Que tem uma amplitude térmica também muito alta. Durante o dia, temperaturas bem elevadas, e à noite essa temperatura cai consideravelmente, né? Que é a chamada costa ocidental. Falar da população mexicana, e aí é impossível falar da população mexicana sem falar nos maias, né? E nos astecas, que foram de fundamental importância para a formação cultural dessa população que nós temos no México, né? Então, em 2016, a população absoluta do México é de cerca de 127 milhões de habitantes e a densidade demográfica é de 65,3 habitantes por quilômetro quadrado. A população está mais concentrada na porção central do país, no Planalto do México, na chamada Cidade do México, que é a capital mexicana. O México possui indicadores sociais relativamente elevados, com IDH médio de 0,762 em 2016. Expectativa de vida 76,8 anos, né? O que é excelente. Uma mortalidade infantil também muito alta, cerca de 12,23% por 1.000 habitantes nascidos, e uma taxa de alfabetização de 94,5%. Excelente essa taxa de alfabetização do México, né? Se a gente for comparar ao Brasil, meu amigo, é complicado. É porque no Brasil, infelizmente, a gente tem uma taxa um tanto quanto maquiada, né? E aí acaba mostrando números um tanto quanto errôneos, tendenciosos aí. A taxa de urbanização é de 78,97%, uma urbanização, uma área urbana muito alta, né, se comparássemos à área rural da região. A população mexicana é marcada por uma miscigenação de europeus, ameríndios, ou seja, índios europeus, né, e americanos. 60% da população total é composta por esses ameríndios aí. Já os ameríndios, 30% são de brancos descendentes de espanhóis e 9% de portugueses brancos com etnias portuguesas, na realidade. Planalto do México, as negras terras vulcânicas, né? E aí são extremamente férteis por conta justamente de ser um território vulcânico. Apresenta-se uma grande quantidade de solos férteis, o que acaba proporcionando um desenvolvimento no setor agrário naquela região. O México é uma das regiões que produz uma grande quantidade de produtos ligados ao setor primário, a agricultura, diga-se de passagem, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Né? Processo de colonização cultural castelhana transformou o México em um país extremamente católico. Então a maioria da população é baseada pela Igreja Católica, né? Que influenciou muito na cultura do povo mexicano. As línguas e dialetos locais praticamente desapareceram, que eram de origem maia e astecas, e aí infelizmente com o processo de aculturação essas línguas acabaram desaparecendo do território mexicano. O país hoje tem o maior número de falantes espanhóis do mundo, né?
Vamos falar da economia mexicana agora. Como vocês sabem, o México faz parte do NAFTA, a Área de Livre Comércio da América do Norte. Né? É um país que está em desenvolvimento, que está localizado no meio de dois países que estão em extremo desenvolvimento, são países muito desenvolvidos, que é os Estados Unidos e o Canadá. Né? Estão localizados nesse bloco econômico com questão meramente estratégica. A economia do país é diversificada com base na exportação de produtos primários, como eu falei para vocês, tem uma grande força ligada à agricultura, porém, os minerais e o petróleo também é muito importante no que diz respeito à produção daquela área ligada ao setor primário. A agricultura é muito boa por conta do solo, que é extremamente fértil. Mas além da exploração do minério, dos minerais e do petróleo, a indústria também é muito forte naquela região. Por isso que ela hoje figura entre os países que está em desenvolvimento. Né? Mais de 85% do comércio externo mexicano é feito com os Estados Unidos. Ou seja, como ele tem esse potencial muito grande do setor primário, acaba promovendo uma relação econômica muito grande com os Estados Unidos e também com o Canadá, e por isso ele foi ingressado esse bloco econômico do NAFTA para que esses países tivessem acesso aos produtos mexicanos sem ser necessário pagar taxas de alfandegárias de exportação e importação. Né? Com relação à agropecuária, né, o espaço territorial mexicano impõe algumas limitações para a prática agropecuária, terrenos montanhosos e irregulares, mas que nesse processo desenvolveram a agricultura de terraceamento, que depois foram copiados pelos asiáticos, né, também chamada de agricultura de jardinagem, por conta do terreno muito íngreme. Solo geralmente de baixa fertilidade, dependendo da área, mas existe também solos muito férteis por conta de ser áreas vulcânicas, porém tem áreas desérticas naquela região, mas com relação à agricultura eles têm uma produção muito grande de café, arroz, milho, algodão, cana-de-açúcar e a criação extensiva de gado e também de lhama para a produção de lã. Né? A lhama é um dos principais animais que são criados naquela região ali para a produção de lã. Lá se produz também a tequila. Né? A tequila é produzida através de uma planta, né, da família das bromélias, uma bromeliácea, chamada de agave azul. O agave azul é onde você retira a produção da bebida, né, da tequila original. Então a tequila original do México, ele é produzida do agave azul, que é extremamente cultivado naquela região, porque como ela é uma bromeliácea, ela é muito adaptada a terrenos áridos, porque ela acumula água no seu caule, e aí consequentemente ela se adapta muito bem a terrenos áridos naquela região. Como qualquer país de economia exportadora, a agropecuária alimenta-se e recebe poucos incentivos governamentais. Então, não se investe muito, o governo não investe muito, não se dá incentivos a esse pessoal, né, de produtividade da agricultura na região. E aí, a partir da adesão mexicana ao NAFTA, a situação piorou, pois para ampliar a produção de exportação houve uma redução nas áreas produtoras, porque em seu lugar surgissem novas áreas agroexportadoras. Então, boa parte da produção mexicana não é para o consumo interno, e sim para a exportação. E isso acabou acarretando uma certa crise alimentícia na população local. Mesmo assim, destaca-se grande produção de milho, base de alimentação mexicana, que se espalha em todo o território e tem maior concentração na região do Planalto mexicano, onde vive a maior parcela da população do país. Outros produtos agrícolas e a base alimentar, como a batata, o arroz, a soja e o trigo.
lá tem uma variedade muito grande de batata, né? E aí, consequentemente, desenvolve no que diz respeito à gastronomia, né? Muitos pratos ricos em batata, não é? Tem também o abacate, também é muito utilizado na região lá, né? Onde eles fazem a guacamole, que é um dos alimentos tradicionais do México. Pelo menos 20% de toda a carne bovina consumida nos Estados Unidos é proveniente do México, que fez uma pecuária uma atividade econômica excelente e lucrativa para a região. Essa prática está concentrada nas porções centrais e norte do país, né? Principalmente nas proximidades da fronteira com os Estados Unidos. Eles criam muito gado, né, a nível de exportação naquela região ali. Então, as áreas da economia mexicana se dividem da seguinte forma, né? No extremo leste do Golfo México eu tenho as zonas petrolíferas, né? Já nas áreas, algumas áreas isoladas no noroeste, eu tenho aí, noroeste no nordeste, né? Eu tenho a produção de carvão, minério de ferro em toda a região localizada próximo ao sudoeste, né, da área do México, região industrializada nas porções centrais mexicanas, a Zona Franca, ou seja, onde se faz transações entre os Estados Unidos e o México, está justamente no limite territorial dessas áreas. Produção de cobre está no extremo norte da região, zinco nas porções centrais também. Eu tenho hidrelétricas nas porções centrais e no extremo sul do México, próximo ao Golfo do México, né? Então, tem uma variedade muito grande ligada ao setor de indústria de base na questão da econômica do México. Então, a indústria de base ela é muito importante, né, para o México. Vou falar agora do Brasil, né, que faz parte desses países emergentes que nós temos aqui nesse capítulo. Argentina, México e Brasil. Imperialismo regional e integração. Nem sempre as relações políticas brasileiras com os vizinhos foram amigáveis, principalmente quando a América estava sendo dividida, o Império Português e Espanhol. Cada um desses impérios disputavam, desde a época do descobrimento, os espaços das Américas. Então, na América do Sul colonial, tivemos o Tratado de Tordesilhas, né, conhecido por todo mundo. E aí uma coisa que eu não consigo entender é sobre o descobrimento do Brasil. Como é que se diz que o descobrimento do Brasil foi feito em 1500 e o Tratado de Tordesilhas foi feito em 1496? Ou seja, tem alguma coisa errada aí, não é? 1496, 4 anos antes do descobrimento. Na América do Sul, né, colonial, Tratado de Tordesilhas, o leste fazia parte do domínio português e o oeste domínio espanhol. E os impérios lutavam pelo poder. Eles tinham uma rivalidade muito grande entre Portugal e Espanha no período colonial aqui no Brasil. De um lado, os atuais estados da Argentina, do Paraguai, Uruguai, pertencentes ao vice-reino do Rio do Prata, Venezuela, integrante à capitania geral da Venezuela, Peru, Bolívia, como parte do vice-reino do Peru, Chile como capitania geral do Chile e todos como a área de domínio espanhol. Do outro lado, o Brasil, pertencente à coroa portuguesa, mas que não era o Brasil todo, né? Que era só uma parte do Brasil, que era a parte que comprometia ao leste, né, do Tratado de Tordesilhas, né? E aí, com a independência do Brasil, né,
alguns acordos, né, algumas modificações foram feitas, né, e o Brasil foi dividido da seguinte forma: no extremo norte do Brasil, nós tivemos o estado do Grão-Pará, e da porção um pouco acima do estado do Mato Grosso, até o sul do Brasil, né, nós tínhamos o estado do Brasil. Né? Então, o Tratado de Todas as Ilhas foi feito em 1494, eu falei 496, 94. Veja só, o Brasil foi descoberto em 1500. Como é que o Tratado de Todas as Ilhas pode ser feito em 1494? 6 anos antes do descobrimento, né? Então, isso acabou fazendo com que o Brasil, com o tempo, começasse a se transformar. Nós não temos ainda o estado do Acre, né? O estado do Acre foi inserido ao Brasil através do Tratado de Petrópolis, né? Que foi feito em 1902, o Tratado de Petrópolis, onde um acordo feito entre Brasil e Bolívia fizeram a construção da ferrovia Madeira-Mamoré para facilitar o escoamento de produtos da Bolívia até o Porto do Pará, e para que esse produto fosse para a Europa sem que a Bolívia pagasse taxas alfandegárias para passar pelo país. Em contrapartida, o Brasil passou a ser dono do estado do Acre, né? Que aí foi um acordo feito entre esses dois países, né? Naquela época. Então, o Brasil ele teve esses acordos, né, que foram feitos durante todo o processo de transformação e colonização. Vocês sabem que o Brasil é um país que tem um aspecto natural ligado ao seu clima tropical, uma vegetação também essencialmente tropical e equatorial, né? Densa latifoliada heterogênea e perene, pois aparece também um outro formato vegetacional, outros na realidade formatos vegetacionais como a caatinga nordestina, né? Composto por vegetações xerófilas e xerófitas, e caducifólias que perdem a folhagem no período de estiagem prolongada, recuperando quando vem a chuva. No sul do Brasil tem um clima subtropical, correspondendo aos estados do Mato Grosso, sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde eu vou ter uma vegetação subtropical também, denominada de floresta mata de araucária, composta por pinheiros de folhas aciclo-foliadas, ok? Então, meus queridos, vamos fazer os exercícios aí da página 294 até a página 298. Eu vou responder algumas questões com vocês agora aqui, para facilitar um pouco da vida de vocês aí. Então, ó, observe o mapa abaixo e responda as questões A, B e C. Qual país está sendo apresentado no mapa aí? Que país é esse? México, né? País que liga a América Anglo-Saxônica à América Central. Eu tenho aí o México. Área de destaque representa uma importante península. Qual é? É a península de Yucatán, onde viviam os maias, né? Então, a península de Yucatán eu tenho aí o surgimento do povo maia, e foi justamente onde caiu, né, o meteoro, destruindo assim a civilização de dinossauros existente aqui no mundo, né? Então a teoria é que se o meteoro caiu nessa região da Península do Yucatán. Que importante civilização pré-colombiana viveu nessa península? Olha aí, respondi anteriormente, que foram os maias, ok? A segunda questão, analisando questões naturais da Argentina, percebe-se a presença de uma variedade de regiões. Quais são elas? Então eu tenho a região do Chaco, né? A região da Patagônia, a região dos Pampas
e a região da Cordilheira dos Andes. Repetindo, região do Chaco, Patagônia, Pampas e Cordilheira dos Andes. Ok? A terceira questão, né? A penúltima que eu vou responder para vocês. E tudo isso aqui foi o que a gente falou aqui agora, né? A Cordilheira dos Andes é um conjunto de cadeias e montanhas situadas na América do Sul, também chamada de dobramentos modernos. Sempre que eu vou falar em dobramentos modernos é porque a região está em constante transformação, é bem elevada, não é? E aí, consequentemente, tem também a presença de vulcões. Como se chama o ponto mais alto em qual está situado esse país? E qual país está situado esse ponto mais alto? Então, o ponto mais alto é o Pico do Aconcagua, que eu falei para vocês que estive lá, inclusive, né, que está localizado na Argentina. Né? Então, Argentina, eu tenho aí o Pico do Aconcagua, o segundo ponto mais alto do mundo, perdendo apenas para quem? Para o Everest. Não é? Então, a quarta e última questão que eu vou fazer aqui para vocês, ó. O Mercosul é um bloco econômico criado em 1990. Quais são os países que compõem o Mercosul? Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Com a finalidade de estabelecer fortes laços econômicos entre os países da América do Sul. Não é? Dessa forma, escreve o nome do tratado que formalizou o bloco no início das suas atividades. Então, o tratado que foi feito para a criação do Mercosul foi o Tratado de Assunção. O Tratado de Assunção foi um tratado que eles fizeram, né, esses 4 países, que justamente foi lá no Paraguai, onde foi criado na cidade de Assunção, no Paraguai, e aí, consequentemente, deram o nome do Tratado de Assunção na criação do Mercosul. Ok? Então, o nome do tratado é Tratado de Assunção. Então, meus queridos, vocês vão responder em casa aí o restante dos exercícios, né, da página 295, que eu respondi a 294 para vocês, até a página 298. A grande maioria das questões aí são questões de marcar X, então não tem estresse nenhum para vocês. Vocês vão fazer tranquilo, sem aperreio, não é? Vão responder tudinho em casa, não é? Na calma, lendo tudinho, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula hoje, né? Semana que vem a gente vai começar o capítulo 9 do livro, né? Em breve nós estaremos voltando para a sala de aula, e quando a gente voltar para a sala de aula, eu vou tirar dúvidas com vocês pessoalmente. Nós vamos responder, corrigir todos os exercícios do livro que foi passado para vocês, né? Fazer todas essas correções aí, debater essas questões em sala de aula junto com vocês. Então, basicamente, o nosso trabalho esse ano, quando voltaremos às nossas aulas, vai ser justamente o trabalho de correções e discussões desses exercícios que vocês estão fazendo aí na casa de vocês. Então vai ser muito proveitoso, né, porque vamos discutir muito esses exercícios aí. Né? Então, gente, eu espero que vocês estejam realmente fazendo o papel de vocês em casa, né? Já que o Magna está reclamando um pouquinho dessa turma do 8º ano, que a turma não está se empenhando bem, né? Não está estudando, se empenha, gente. O ano que vem, 9º ano, vai ser o último ano de vocês de Fundamental 2, já começaram o ensino médio. Então, crie um pouquinho mais de responsabilidade com os estudos, né? Façam o máximo para vocês se derem bem este ano. O ano que vem, o 9º ano vai ser mais tranquilo, eu tenho certeza que vai ser mais tranquilo, principalmente se vocês estudarem este ano e vocês analisarem, já que esse ano está sendo um pouco conturbado, não é? Então, gente, a gente vai ficar por aqui, viu? Na próxima semana a gente volta, e hoje, segunda-feira, na realidade, essa aula é para terça, mas eu estou gravando aqui na segunda. Hoje, segunda-feira, vai ter um tira-dúvida com vocês, não é? Vamos fazer esse tira-dúvida daqui a pouco. Eu vou estar junto com vocês aqui fazendo esse tira-dúvida. Estou gravando essa aula agora de segunda-feira de manhã. Ok? Mas essa aula é para terça. Um abraço para vocês
e até a próxima.